Falei, galera, desafio Discord aqui, ó, dia 3 de fevereiro. Uma vez me perguntaram aí no exercício anterior o que que eu faço, né, quando eu não consigo fazer o problema. Embora isso seja médio, eu não sei se é porque eu tô um pouco cansado ou que o exercício foi difícil mesmo, mas eu não consegui fazer. Então, calhou, aconteceu esse caso de eu não ter conseguido fazer. Aí, o que que eu faço, né, nesses momentos? Eu normalmente, assim, eu vejo se tem aba editorial, né? Porque a editorial tem a resposta dos próprios grupo do LeetCode que eles escrevem, e geralmente é muito bem explicado, mas é em inglês, né? Então, enfim, né? Todo o LeetCode é em inglês, tem essa barreira, infelizmente. Aí o que eu tento fazer aqui é ajudar explicando em português, mas eu acho que ainda assim, né, ainda tem essa barreira de ter que se virar ali durante, enquanto tá sozinho, pelo menos. Mas aí, quando eu vejo aqui a aba editorial, já tem a resposta, eles explicam direitinho. Então, o que eu fiz foi ler a solução. E ele, embora ele seja um problema médio, eu acho que ele talvez tenha sido mal classificado, assim, talvez sim, talvez não, porque realmente eu tive dificuldade, assim, fiquei pensando um tempão e não veio. Mas tem o editorial voltando e tem essa solution que é da própria comunidade, né? Outros usuários postam a resposta aqui explicando. O editorial costuma ser melhor, mas nem sempre está habilitado porque você tem que ser premium. Eu não sou premium, mas assim, alguns problemas eles liberam e outros não. Então, então é isso. Então, o que que eu faço? Peguei, olhei, li aqui todo o texto e acredito ter entendido. E aí, depois que eu falei, "Pá, agora que eu li a resposta, entendi a explicação, eu vou tentar implementar para ver se eu realmente entendi." Então, normalmente, esse é a minha abordagem, né, para abordar, né, assim, minha abordagem para abordar. Realmente, geralmente, é a minha abordagem quando eu não sei refazer. E é nesses momentos que eu aprendo. Então, porque foi um exercício que eu não consegui fazer, então eu tive que aprender uma técnica nova. E aqui, no caso, esse tipo de problema, né, máximo e mínimo, são problemas de otimização. E problema de otimização, normalmente eu vejo três possibilidades, assim, na maioria das vezes cai em três casos. Ou é programação dinâmica, ou é força bruta, ou é algoritmo guloso. Eu vou explicar o que é cada uma, né? A força bruta é você testar todas as combinações, e aí, dentre todas as combinações possíveis, você vê qual é maior, qual é menor, né? Dependendo do que ele for pedir no problema. Já a programação dinâmica é uma forma esperta de você testar as combinações, mas reaproveitando o que já foi feito. Então você não testa tudo, você não monta todas as combinações. Você meio que monta algumas combinações e conforme você vai montando as anteriores, você reutiliza para poder saber a resposta no caso maior. E você faz isso com explorando menos possibilidade. Então, geralmente é uma versão super otimizada da força bruta. E já o algoritmo guloso é quando você vê uma forma esperta de fazer essa busca, né, do maior ao do menor, sem passar por todo mundo. Você já vai direto na solução ótima. Então, ao invés de você ficar montando todos os casos possíveis, você já monta o ideal, que é o que dá a sua resposta. Então, normalmente são essas três possibilidades. Aí dá para você ter uma noção de qual possibilidade é, dependendo do tamanho do N, né, do problema. Então, quando o N é muito grande, ou vai ser guloso ou vai ser progressão dinâmica. Mas progressão dinâmica é quando o N é tamanho mediano, assim, tipo, não abaixo de 10.000. Abaixo de 10 elevado a 5, na real. Abaixo de 100 mil. Se for acima de 100 mil, provavelmente é guloso. Ou é outro tipo de problema. Aí quando o N é muito baixo, provavelmente é força bruta. Então, assim, abaixo de 100 mesmo, sabe? Que é você testar tudo, né? Mas né, nesse caso, o que me pegou foi que era 500, então eu imaginei que seria algo progressão dinâmica. E o que foi? Só que esse problema foi uma combinação de progressão dinâmica ali, assim, foi de uma forma. Foi uma progressão dinâmica um pouco diferente. E progressão dinâmica é difícil por causa disso. Porque você tem que olhar o problema, tem que conseguir separar ele em problemas menores de forma esperta, né? De forma que você reaproveitar. Às vezes você fica claro a divisão. Tem as clássicas de programação dinâmica, que você já sabe mais ou menos, ah, tá, eu consigo resolver o caso menor. Mas há momentos que você tem que ter ali uma sacada que é um pouco distante, assim, né, óbvia, para poder separar, dividir o problema, e aí que mora a dificuldade da programação dinâmica. E nesse caso, não me veio a sacada, eu tive que ler para entender, né? Mas voltando, então, o problema, ele quer saber, né, a partição de maior soma do array. Aí uma partição nada mais é do que você realmente dividir, né? Como se fosse fatiar o array em N pedaços, mas com uma restrição. Cada pedaço tem que ter, no máximo, K elementos. E o resultado, né, o valor dessa partição,
quando você secciona esse array, você vai pegar o maior elemento e todos os elementos vão passar a ser o maior de cada secção. Então, por exemplo, aqui, sei lá, tem um array 1, 1, não, tem aqui 1, 5, 2, 7. Aí eu fui lá e seccionei aqui no meio. Então ficou esses dois arrays. 1, 5, 2, 7. Ao fazer isso, na verdade, fica 5, 5 e 7, 7, né? Passa a ser o valor do maior valor, né? Todo mundo fica igual ao maior. E assim, o valor, né, dessa partição inteira é a soma de todos os elementos. Então fica 5 mais 5 mais 7 mais 7. Que dá 14 mais 10, 24. Então você vai testar nessas partições, seguindo essa restrição, né, do tamanho de K. Lembrando que não somente tem que ser K, pode ser 1, 2 até K, né? Pode ser de 1 até K. E você quer saber qual é a maior partição possível, né? O resultado da maior partição possível. Então, por exemplo, nesse caso aqui do 1, 15, 7, 9, 2, 5, 10, a maior soma foi 84. E o que ele fez aqui? Ele mostrou que a resposta, né? Deu 15, 15, 15, 9, 10, 10, 10. Então, ou seja, ele particionou aqui, né? E aí todos esses passaram a ser 15. O 9 ele particionou ele sozinho. Lembra que pode ser 1, né? E depois pegou os últimos 3. E lembrando, né, que K pode ser até tamanho 3. Então, beleza. Então, como é que eu, né, divido esse problema em problemas menores? O que me pega, assim, essa é uma dificuldade pessoal minha por uma programação dinâmica, que normalmente a gente tenta olhar para o passado. Mas, às vezes, assim, o passado, por exemplo, eu estou olhando da esquerda para a direita, aí eu entro no elemento atual, aí na hora de eu testar o elemento atual, eu tento reutilizar com base no que eu vi antes. Mas, às vezes, é interessante você fazer o contrário. Você pegar, considerar a solução atual e meio que complementar com a solução que você ainda não calculou. Tipo, ao contrário mesmo, você olhar para frente. Normalmente, quando isso acontece, são os que eu erro de programação dinâmica, então eu tenho que treinar isso. E aí, qual foi a sacada, né, que eles tiveram nesse problema aqui? Ele falou assim, pô, beleza, eu tenho que testar todas as possibilidades. Então, digamos que eu tô aqui no 1. Aí, quais são as possibilidades? Crio um grupo com ele, 1, aí vai ser 1 mais a solução para todo esse array aqui. Ou, crio esse grupo aqui com esses dois, que vai ser 15, 15 mais a solução do restante. Ou, isso até cá, né? Tipo, vou do 1 até o 7 aqui, vai ser todo mundo 15. Eu vejo mais a solução do restante. Aí quando chega até cá, para, né? Porque eu só posso montar até cá. Mas a ideia é como se fosse assim. Então, para cada elemento aqui, eu posso ir. Ou insiro ele no meu conjunto atual, e eu vejo o restante. Porque cada elemento ele pode estar no. Ele vai, ou seja, tipo. É que o primeiro aqui vai estar sempre, né? Mas digamos aqui no 15. Tipo, qual foi a possibilidade que eu tinha para cada um? Foi. Ou ele estava no grupo do anterior, ou ele vai para o grupo do próximo, ou abre um novo grupo com ele. Então, resumindo, eu vou começar no primeiro. Aí eu vejo pro próximo aqui se eu incluo ou não ele no grupo. Então, no primeiro caso, eu não vou incluir e chamo pro restante. Depois eu vou incluir e chamo pro restante. Vou incluir e chamo pro restante. Então, é olhando para frente. Então, como é que ficaria isso? Bora fazer recursivamente aqui. Né, maxsum. E o que eu preciso saber, né? O índice atual, né? Onde eu vou começar, né? O meu grupo. Eu preciso saber, né? O K aqui e o array. Então, se o meu start aqui, né? For igual ao tamanho do array. Deixa eu criar aqui. Vamos dizer que é zero, né? Por exemplo, imagina que eu estou aqui no 10, aí eu vou ver o grupo na frente. Então, assim, tipo, quando não tem mais nada, vai ser zero. Então, esse é o caso base, né? Quando a gente vai iniciar um grupo fora, porque a gente vai sempre somar, né, com o que vem na frente, então vamos supor que fora do array aqui à direita é zero. Assim, então, faz sentido, né? E aí, vamos ver aqui o meu índice final, que vai ser start mais k ou o próprio n. Vai ser o menor entre eles, né? Porque eu posso andar só até k, mas quando o k ultrapassa o array, eu vou parar aqui no n, né? Não posso ultrapassar o final do array. Então, eu vou fazer um for aqui do start até o end. E aí, eu preciso saber, né, o meu maior atual, né?
chamar aqui de corrente máxima. Então ele vai sempre receber aqui o máximo entre ele mesmo e o valor atual, né? Então array aqui em si. Faz sentido, né? Porque assim, na hora de montar meu grupo, na hora de montar o meu grupo, eu preciso saber o máximo até o momento que eu fui montando. Lembrando que quando eu dividi aqui, né? Eu peguei o primeiro ou a soma do resto. Eu peguei ou esses dois e a soma do resto. Aí esse grupo aqui, quando tem esses dois, a gente sabe que é sempre o maior, né? Que a gente vai montando um segmento. Então, seria 15 e 15, né? Então, bora chegar aqui, né? Tipo, chamar de answer. Vai começar com zero. Aí lembrando que a gente vai querer o máximo, né? De cada possibilidade, né? De eu botar o grupo só com ele. Ou, enfim, para cada cara que vai andando para frente e pegando a soma do restante. Então, por exemplo, aqui, né? Max vai ser máximo entre máximo. Entre ele mesmo aqui. E aí a possibilidade é, se eu montar o grupo com o meu cara atual aqui, vai ser o corrente máximo, só que vezes o tamanho do meu segmento, né? Que pode ser de 1 até K. Que no caso vai ser I menos start mais 1. É porque quando I é igual ao start, o tamanho é 1. Aí quando for 1, então sim, esse é o tamanho do grupo. Mas, lembrando, né? Aí eu chamo recursivamente. Aí que tá a sacada, né? Eu chamo recursivamente, mas pro... Se eu montei o grupo até o I, né? Então eu vou querer saber a soma a partir do I, né? Então do I mais 1, array K. E retorno aqui o ANSI, né? Então vamos ver aqui, né? Maçã. A primeira chamada vai ser, né? Ele vai começar do zero, array K. Mas deu pra entender? Assim, eu tô meio que testando todas essas possibilidades. Só que foi isso que me pegou nesse problema. Eu tava tentando olhar para trás e fica difícil. Porque o tamanho do K pode aumentar tanto para esquerda, tanto para direita. Então fica bem complicado. E aí olhando para frente, é meio que assim, ó, eu coloquei só esse cara. Aí eu olhar do resto da frente, ele já vai meio que testando as combinações também do restante ficar crescendo e diminuindo. Eu tive dificuldade em pensar olhando para a esquerda, né? Às vezes na programação dinâmica isso rola. Faz mais sentido você tentar olhar para o que sobrou do que já foi feito, né? Resumindo, essa é a percepção. Ó, mas nesse caso aqui passou. Então, ó, passou aqui nos casos que eu fiz, beleza. Só que esse aqui não é programação dinâmica ainda. Porque programação dinâmica eu reaproveito o que já foi feito. Aqui eu estou mandando fazer. Então, se eu for submeter aqui, provavelmente vai dar time limit, porque 500, fazendo um for para cada chamada, assim, tipo, vai dar uma potência grande aí, né? Cadê? Viu? Deu time limit. Então, vamos pegar esse caso, jogar aqui. Que eu vou rodar aqui, ó, aí vai dar time limit aqui e eu vou testar depois a solução. Então, o que dá para fazer aqui, né? A gente pode salvar o resultado que é a programação dinâmica. Que a gente sabe, tipo, a gente salvando o resultado para cada start, né? Que é isso. A partir daquele start a gente tem uma solução. Então, no momento que calcula o valor daquele start, pode salvar para evitar de ficar chamando toda hora para o mesmo start diversas vezes e ficar recalculando toda hora, né? Essa é uma otimização que a gente pode fazer. Então, eu vou criar aqui uma variável global. Como o K pode ir até 500, né? Deixa eu ver aqui. Isso, ele pode ir até 500 o K. É. Então vamos criar aqui, né? Vou chamar aqui de... Vai ser um vetor. Vou chamar de dp. Não, vou passar aqui como argumento. Acho que é mais fácil. Vector, int. Aí eu vou passar como referência aqui, né? Eu boto esse A comercial no C++ tem isso. Aí vamos criar aqui, né? Aí vai começar todo mundo zerado. Show. Vai ser o dp aqui. Pode ser global também, né? Variável, né? Mas eu vou passar aqui, mais fácil. Aí vai ter que passar aqui também. dp. Zero é uma resposta válida? Acho que eu vou botar -1. Porque aí se for -1, eu sei que não tem ninguém mesmo, né? Então, se dp start for diferente de -1,
É sinal que eu já calculei ele antes, então posso retornar ele aqui. E aqui eu vou calcular para o start, né? Então, no final de tudo, o start vai receber esse antes. Aí eu vou rodar aqui agora. Ó, agora passou no tempo. Aí eu vou submeter para ver se vai. Então, a ideia da programação dinâmica é você fazer a força bruta, né? Como eu falei, ó, passou. E você fazer a força bruta, só que reaproveitar o que já foi feito. Às vezes, a forma de reaproveitar é combinando, né? Talvez esse exercício tenha sido médio por causa disso. Porque a forma que eu reaproveitei aqui foi só salvando já o valor pro restante, né? Eu não precisei combinar nada. Tipo, o atual é a soma do meu grupo mais o que sobrou. É porque esse exercício foi difícil para mim porque eu não tive a sacada, né? Agora que eu tô vendo aqui, o exercício era realmente mais fácil. Então, pode ser médio. Eu que não tive a sacada de olhar para frente, isso me atrapalhou. Tô olhando para trás, fica mais difícil de imaginar. Conforme você for tendo mais experiência com programação dinâmica, eu acho que você vai entender o que eu estou falando, assim, né? Mas faz diferença você tentar olhar para trás e aproveitar o que foi feito, o que já foi calculado, em relação a mandar fazer, tipo, o meu aqui é isso aqui, mas aí eu mando resolver o que restou, sabe? Tem diferença. Mas resumindo, isso aqui acabou sendo uma força bruta. É, aqui é a programação dinâmica, como eu te falei, assim, tem dois cenários. Ou eu faço simplesmente a força bruta, salvo os estados anteriores para evitar recálculo, né? Ficar recálculo na mesma coisa. Ou seja, é como se fosse uma força bruta. Se você for olhar a árvore, né, com força bruta, aqui tem um exemplo de uma árvorezinha, que vai tendo chamadas. Aqui, né, se você for ver, cada chamada ele abre esse nó e tem as possibilidades. E então, assim, existem força. Então, quando você faz força bruta, possibilidades. Vai ter todo mundo ali. Só que existe caso que nessa árvore, né, tem vários nós repetidos. Então, a progressão dinâmica que faz é podar esses nós da árvore, então aí você evita fazer muito cálculo, né, à toa. Só que existem problemas de programação dinâmica mais complexos, que não é só você podar essa árvore. Na verdade, a forma de você reaproveitar os problemas não é tão óbvia. Por exemplo, você vai olhar, vou ter a solução dos problemas anteriores, mas a minha solução atual não é só pegar e somar as anteriores da minha atual. Às vezes eu tenho que combinar ou testar, ou às vezes até pegar soluções anteriores, não exatamente anterior, mas assim, alguns passos atrás, enfim. Programação dinâmica tem infinitas possibilidades, por isso que é muito bonito, assim. Eu acho que normalmente quando a galera foca, estuda isso, tende a ficar vidrado, né, pela parada. Mas isso que a torna difícil também, né? O fato dela ser bela é correlacionado com o fato dela ser difícil, né? Então é isso, galera. Não esqueça de dar o like, compartilhar. Eu espero que eu não tenha ficado muito confuso, porque esse foi um problema que eu tive dificuldade. Então eu espero que eu tenha conseguido explicar, né, de uma forma, no mínimo, coerente, né? Mas deu para você ver o que acontece quando eu não consigo resolver o problema, né? Então é isso. Isso é uma boa forma de aprender mesmo quando você falha. Valeu.